crianças! Hoje eu vim falar para vocês um pouquinho sobre o dia de hoje, que é a Páscoa. Esse aqui é o meu bichinho de estimação, o Ted. Oi, gente! Dá bom dia, Ted. Bom dia, pessoal! Como é que vocês estão? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a Páscoa, não é isso? Você sabe alguma coisa sobre a Páscoa, Ted? Tia Aline, a Páscoa tem a ver com coelhinhos e ovos de chocolate? Claro que não, Ted. Isso não tem nada a ver. Então, o que é a Páscoa? A Páscoa é uma data em que a gente comemora a morte de Cristo. Mas eu vou falar um pouco mais sobre essa história, tá bom? Vocês, crianças, a oportunidade também de aprender. E aquelas que já sabem, de relembrar e comemorar. Mas, Ted, você sabia de uma coisa? Que mesmo na Páscoa a gente pode comer chocolate. Ah, que legal! Sabiam disso, crianças? A gente pode sim comer chocolate. Chocolate é apenas um produto que a gente come em qualquer época do ano, tá certo? Então não pense que porque é Páscoa a gente não pode comer chocolate. Pode, a gente come chocolate qualquer dia das nossas vidas, tá bom? Entendeu, Ted? Sim, tia Aline. Muito bem. Então vamos lá. A gente vai falar sobre a história, do povo de Deus quando estava preso, escravizado no Egito. O povo estava sofrendo tanto, mas tanto, que pedia em oração todos os dias a Deus para que pudesse libertá-los. E aí, o que foi que Deus fez? Ouviu a prece dessas pessoas e mandou Moisés para libertar o seu povo. Moisés foi no Egito e se encontrou com Faraó, o rei do Egito. Faraó não deu nem bola, não quis nem saber o que Deus tinha para dizer. Moisés falou que Deus iria mandar as pragas. E essas pragas iriam fazer com que o faraó aquebrantasse o coração para libertar o povo. E foi isso que aconteceu. Deus mandou várias pragas. O faraó sempre dizia que ia libertar o povo, mas a cada praga que terminava, ele voltava atrás. Sempre ele fazia isso. Até que chegou a última praga. Essa última praga, gente, ela ia ser a praga mais difícil que o Egito iria enfrentar. Sabe por quê? Deus pediu para que o povo fizesse uma ceia. Nessa ceia, as pessoas iriam ter pão asmo, ia ter ervas amargas e iria ter também que matar um cordeiro. Esse cordeiro tinha que ser puro. Ele não poderia ter nenhum tipo de defeito. Tá certo, Ted? Sim, tia Aline, estou entendendo. Muito bem, então vamos continuar. Então, o cordeiro ele não poderia ter nenhum defeito. E aquelas famílias que fossem pequenas poderia se juntar às demais, a que fosse maior, para que não sobrasse também comida, né? Então, o que aconteceu? O cordeiro teria que ser matado e o sangue do cordeiro tinha que ser passado sobre as portas, para que quando viesse a última praga, que era o anjo, ele não entrasse na casa dos filhos de Deus, do povo de Deus, e matasse os primogênitos. Sabe o que é primogênito? Não, tia Aline, me explica, por favor. Primogênito é o primeiro filho que um casal tem. Então, por exemplo, a tia, tem eu e tem mais 2 irmãos. Eu sou a mais velha, então por ser mais velha, eu sou a primogênita, certo? Então a praga iria fazer isso, iria matar com os primogênitos. Porém, as pessoas que tivessem com sangue do cordeiro iriam ser protegidas e poupadas por Deus. No caso, o seu povo.
Ah, tia Aline, tô entendendo. Muito interessante, viu? Você é muito inteligente, Ted. Parabéns. Então, gente, aconteceu que o povo de Deus se reuniu, cada um em suas casas, né? Ceiou, fez a ceia e aí, logo à noite, acabou vindo a última praga e decisiva. Essa praga iria passar sobre todo o Egito, iria matar os primogênitos. Esse primogênito não era apenas as pessoas, não. Também eram os animaizinhos, Ted. Fiquei com medo. Não precisa, tá bom? Já passou, porque aí eu vou contar o finalzinho da história que você vai se alegrar. Então, o que acontece? Veio a última praga, a praga passou sobre a casa das pessoas, e aí o nome Páscoa significa isso, certo? Passar por cima. Então, o anjo passou por cima, e aí apenas aquelas pessoas, aqueles primogênitos que era do Egito, foi morto. E agora, tia Aline? Agora, vamos passar para a parte final, porque Deus poderia ter libertado o seu povo sem precisar disso tudo, mas ele queria mostrar ao povo o quanto ele era poderoso e também ensinar ao povo que eles tinham que sempre lembrar esse dia, a Páscoa, fazendo essa ceia. Ah, tá certo. Então, a partir daí, o povo começou a sempre fazer a ceia e a comemorar a Páscoa após esse acontecimento. Então, gente, a gente agora vai para o Novo Testamento, onde o Novo Testamento mostra um outro cordeirinho que morreu para nos salvar. Sabe quem é, Ted? Eu acho que eu sei. Quem é? Foi Jesus. Muito bem! Jesus, gente. Então, para que a gente tivesse uma nova Páscoa, uma Páscoa perfeita, onde uma pessoa poderia pagar pelos nossos pecados, né? Igual um cordeiro que teria que ser puro. Então, Deus mandou Jesus, que era a única pessoa pura que poderia fazer isso para nos libertar de todo o nosso pecado. Tá certo, Ted? Tá certo. Então, Jesus Cristo veio ao mundo, cumpriu com suas obrigações, né? Contando a palavra de Deus, mostrando, falando em parábolas, certo? Para que as pessoas pudessem conhecer o que realmente Deus queria para as nossas vidas. E aí, Jesus, né, acabou sendo morto na cruz. Ele lembra o cordeiro lá do antigo Egito, certo? Que derramou sangue para nos salvar. E a partir disso, a gente sempre lembra, né, a ceia do Senhor com o pão e o vinho. Você sabe o que significa o pão? Sim, tia Aline. E o vinho? Também sei. Então, gente, para vocês que não sabem, o pão vai representar o corpo de Cristo e o vinho representa o sangue derramado dele na cruz. Então, o sangue e o vinho representam a morte de Cristo e é justamente a morte de Cristo que a gente quer lembrar, pois a morte de Cristo nos libertou e nos liberta de todo o pecado. Então, amiguinhos, essa é a história. Ted, você tem mais alguma coisa para falar? Sim, tia Aline. O quê? O que eu aprendi com essa história é que a Páscoa ela é um tempo para lembrarmos do amor e da misericórdia de Deus. Muito bem, Ted. Então a gente viu que Ted aprendeu muito bem, tá vendo, crianças? Espero que vocês também tenham lembrado dessa história e aqueles que não lembravam ou não sabiam está aprendendo agora comigo e com o Ted. Um bom dia e que vocês possam ter uma data maravilhosa, abençoada de saúde com seus familiares.
Beijo. Tchau!